É lógico, o Felipe Luiz não é um treinador pronto. O Felipe Luiz vai errar pra caramba. Lógico. O Felipe Luiz errou, por exemplo, no Fla-Flu, na derrota. Ele errou. E ele assumiu. Então assim... Sem aparecer e basicamente copiando e colando, você consegue fazer um extra replicando notícias do Mengão. Quer saber como? Clica no link que eu deixei na descrição ou fixado nos comentários. Fala aí, torcedora do Flamengo que tá aí do outro lado me assistindo. E antes de mostrar o corte pra vocês de VSR soltando um verbo sobre Felipe Luiz aí no Flamengo, eu trago aquele cúmulo de notícias pra vocês para manter vocês atualizados e notícias direto, sem enrolação, tá? Flamengo fez contatos iniciais para estender condições de negociações por atacante Alameda, de 21 anos. José Boto, inclusive, já assistiu algumas partidas do jogador nesse fim de ano e gostou do que viu. O ponta equatoriano atua pelos dois lados do campo, mas também pode jogar centralizado como segundo atacante. O jogador pertence atualmente ao Cercle Bruges, da Bélgica. Além do Flamengo, o Mônaco e o CSKA de Moscou também fizeram contatos. A característica do jogador, ele é um ponta muito rápido e driblador, tem boa finalização, inclusive finaliza com as duas pernas. Tem bom passe, jogador de criação e também de definição de jogadas. Ele joga em ambas as pontas e também pode jogar como segundo atacante por dentro. Jogador da seleção equatoriana, que vem sendo convocado com frequência. O time que ele pertence, da Bélgica, contratou ele por 2 milhões de euros no meio de 2023. Então ele já está aí um jogador com as características, o perfil ideal que José Boto ele procura em um jogador, né? E a tendência é que para nós torcedores, nós vamos começar a ver com mais frequência o Flamengo indo atrás de jogadores com essas características, tá? Jogadores novos em ascensão, que nunca foram descobertos ainda. Pra quê? Porque um jogador desse, ele vem pro Flamengo, ele passa uma temporada, joga bem, aí o Flamengo vende por milhões. A característica de contrato que José Boto faz é mais ou menos isso aí. O Flamengo anuncia a contratação do camisa 10 do Botafogo. O volante e meia, joga tanto de volante como meia, Davi Rezende, de 15 anos. Assinou contrato de forma válida por 3 anos. O Botafogo ficou com a porcentagem da futura venda. José Boto ainda não desistiu de JP Sampaio. O diretor de futebol do Flamengo planeja conversar com o dirigente do Palmeiras quando chegar ao Brasil. O português desembarca no Rio pela manhã deste sábado, dia 28. JP Sampaio recusou a proposta inicial do Flamengo. Caso o dirigente acene positivamente, o Flamengo fará uma nova proposta e se mantém disposto a pagar a multa de 2 milhões para tirá-lo do Palmeiras. A Juventus informou que Danilo está disponível no mercado e foi colocado à venda. Segundo o jornalista Fabrício Romano, o lateral direito brasileiro tem contrato com o clube italiano até junho de 2025. O atleta já foi especulado no Flamengo e sondado pela gestão anterior, comandada por Rodolfo Landim. E aí, torcedor, será que ainda cabe no Flamengo? Deixa aí sua opinião nos comentários. O que você acha Você falou um pouco sobre o trabalho do Felipe Luiz, mas você acha que... Cara, eu entendo que muita gente colocou assim, não, ele é maravilhoso, o melhor do mundo. E muita gente falou, não, ele não é o melhor do mundo, ele não é maravilhoso, tá começando. Eu entendo o seguinte, eu acho que o trabalho dele, só o início, o trabalho é super promissor. E a gente não tem um técnico brasileiro, por exemplo, que jogue pra frente como o Felipe Luiz tá jogando. Então, assim, tudo que envolve o Flamengo, ele é cercado dos extremos, né? Ou é o melhor do mundo, ou é o pior do mundo, ou é segunda divisão, ou é rumo a Tóquio e por aí vai, né? Ou o cara é um enganador, ou ele é o próximo bola de ouro, então tem tudo isso. Então, assim, acho que o Felipe Luiz é vítima disso também, porque o começo é um começo fantástico. Agora, eu achei um erro você renovar, contratar o Felipe Luiz pós-mandato do Landim. O contrato até o final do ano que vem. Contrato até o fim do ano que vem. Acho que isso, conceitualmente, é um erro. Porque ia haver uma eleição no clube. Eu acho que esse tipo de decisão, o cargo de técnico de futebol é um cargo de confiança. É um cargo de confiança. Sim. E acho que é legítimo o presidente que entra trocar o treinador se ele não quiser. Por exemplo, falei isso quando o Textor assumiu o departamento de futebol do Botafogo. O técnico era o Anderson Moreira, ele quis trocar. Beleza, pô. Qual é o problema? E ele é o dono, né? E ele tô nem falando do dono, mas mesmo que ele fosse só o presidente, falar, não, ele estava lá, não é o meu homem de confiança, eu vou trazer o meu. Beleza, nenhum problema. Do mesmo jeito que quando uma empresa compra a outra, o que você faz? Direção agradece a direção da empresa antiga e você traz a sua direção. Então acho que isso é normal. Então acho que foi um erro. Conceitualmente, ele poderia renovar até dezembro e aí isso é outra direção que acho que iria acabar com o que aconteceu. Então assim, acho que isso, eu falei isso lá e continuo achando. Acho que nenhum clube deveria tomar esse tipo de decisão
além do seu mandato, tipo, pegar empréstimo, adiantar cota de televisão, contratar treinador, aí fala, então não poderia contratar jogador? Não, é diferente, jogador é um ativo, né? Mesmo que você contrate, o jogador é um ativo, você pode vender, pode negociar e tudo. Mas então ele não poderia tomar a decisão do estádio? Poderia, porque passou pelo Conselho Deliberativo, e além de ser um investimento, passou pelo Conselho Deliberativo, né? Ele não tomou a decisão, o treinador não. O treinador é naquela margem que você pode tomar decisão sem precisar do Conselho. Para construir o estádio, aquele tipo de decisão você precisa passar pelo Conselho Deliberativo, passou e beleza. Então são coisas diferentes. Porque quando eu falei isso, muita gente falou, do estádio você não fala. Não, pô, são coisas diferentes. O estádio era um desejo da diretoria do Landim, mas que passou por todos os trâmites dentro do clube. Sim. Então é uma outra questão. Então acho que é isso. Dito isso, acho que o Felipe Luiz foi muito melhor do que eu imaginava. Não porque ganhou a Copa do Brasil, mas pela postura do time e pela postura que ele teve que tomar de decisão em vários momentos, né? Então, assim, acho que isso foi uma coisa que aí casa um pouquinho com o que se espera do Flamengo, né? Casa um pouquinho com o que se espera do DNA da torcida. Então, acho que o começo é fenomenal. É lógico, o Felipe Luiz não é um treinador pronto. O Felipe Luiz vai errar pra caramba. Lógico. O Felipe Luiz errou, por exemplo, no Fla-Flu, na derrota. Ele errou. E ele assumiu. Então, assim, beleza, vai acontecer. Quando você contrata um treinador que tem 1 ano de experiência, na base, você tem que estar pronto para o erro dele. Porque todos nós vamos errar. Quando a gente está... Nós vamos errar sempre. E ainda mais quando nós estamos sendo alçado a um cargo antes do que você está pronto. Da maturidade, né, digamos. Que é o que é isso. Mas acho que o começo é excelente. Acho que o Felipe Luiz, eu não sei quais os planos dele futuros, mas o Felipe Luiz talvez fosse um cara que valesse virar um Ferguson, acho que é muito, mas fosse virar um Simeone do Flamengo. Porra! Entendeu? Seria acho que deveria ser assim, um cara que... Mas é que aqui é muito difícil porque é muito corneteiro, é muita pressão de torcida, é muita pressão de imprensa, mas o Felipe Luiz talvez fosse um cara que valesse falar assim, cara, tá passando por um momento ruim, tomou 3, 4, 5 porradas seguidas, mas é esse cara, ele tem que ficar, porque é um cara que poderia ficar isso. E acho que o exemplo do Simeone, que é um dos mentores dele, né? Acho que isso é muito, muito, muito característico. É porque ele tem uma ligação muito forte ali também com o Atlético de Madrid, né? E muita vontade de ganhar uma Champions que ele disputou 2 finais e não ganhou. Inclusive uma foi sacanagem, a outra tudo bem, mas a dos pênaltis? A dos pênaltis, porra. Não, dos pênaltis já ouviu falar essa história? Não, conta aí. A gente foi pra Milão, fazer a final lá. E aí Milão, aquele estádio, né, retangular, aí nosso estúdio ficava, atrás dos gols tem os estúdios lá, os Glass Studios, que você tem, que tem a visão do campo, não sei o quê. O nosso ficou do lado da torcida do Atlético de Madrid. E aí a gente fazia o estúdio e aí na frente, assim, a torcida, aqui na arquibancada, a torcida do Atlético fazendo uma festa danada, não sei o quê. Aí eu fiz o pré-jogo no estúdio, atrás do gol, andei tudo por dentro para ir para comentar o jogo na cabine, que é no meio do campo. A posição de transmissão, no meio do campo. Acabou o jogo, beleza, Real foi campeão, parará. Aí pode sair da cabine, vai, porque você vai fazer o pós-jogo do estúdio. Saí pra pegar o elevador, o cara falou, deu uma merda aqui, não sei o que, deu uma confusão, acho que tinha alguém passando mal, não pode passar por aqui. Aí eu falei, mas eu preciso ir lá pro Glass Studio que eu vou entrar no ar. Aí o cara falou, vai por dentro, vai pela arquibancada. Aí eu fui. Cara. Arquibancada, passei, quando chegou embaixo na arquibancada, atrás do gol, que era embaixo do estúdio, era a torcida do Atlético de Madrid. Barba, eu nunca vi tanta gente chorando ao mesmo tempo. Era velho, era novo, era neto, era avô, era mulher, era pai, era mãe. Todos chorando, assim. Eu me senti mal, como se fosse uma derrota do Flamengo, cara. Assim, cara, eu nunca vi aquilo. Tanta gente chorando. Né? Cara, eu me emocionei. Eu cheguei no estúdio mal. Eu cheguei no estúdio pra baixo, assim, cara, que foi uma cena muito ruim, assim, muito... O Atlético, beleza, a do 4-1, o Atlético fez o que dava, sei que no limite, tomou o gol na última bola, morreu na prorrogação. O Atlético joga melhor que o Real no tempo normal, o Real tá morto na prorrogação, o Atlético perde pênalti, perde gol feito, e não sei o que, e perde no último pênalti, maluco, cara, assim...
Doeu pra Dolorido caramba. demais. Dolorido, assim. E eu não torço nem pro Atlético, nem pro Não, Real. lógico. Como eu digo, na Europa eu torço pro Flamengo também. Eu também. Mas o... Na NBA. Mas na NBA eu torço pro Também. Flamengo também. Mas, cara, assim, foi doído. Eu nunca vi isso, cara. Assim, fica muita gente chorando. Devia ter umas 5 mil pessoas chorando. Bagulho de enterro, né? Parece Enterro. enterro, né? Caralho, pesado. O Felipe então tem essa vontade, né? De ganhar a Champions lá, que ele disputou e não conseguiu. Então eu acho que isso dificultaria o nosso Ferguson brasileiro. Mas enfim, mas acho que aí tem que ver também. No Flamengo, do jeito que o Flamengo tá hoje, ele precisa continuar ganhando, né?